Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Biratã, sou engenheiro de software. Eu não costumo fazer vídeos, mas por um motivo especial eu estou fazendo esse, disponibilizando ele aqui no YouTube, tá? Nesse último final de semana aconteceu aqui em São Paulo um evento relacionado a Kotlin, que foi promovido pela iMasters. É, o primeiro Kotlin Community Summit, que aconteceu aqui no Brasil, um evento 100% focado nessa linguagem, de um evento assim de média proporção, né, com umas 100, 150 pessoas participando, bastante interessante. E eu tive a oportunidade de participar desse evento, oferecendo essa apresentação que eu estou trazendo aqui nesse formato de webinar, nesse evento. Esse evento não foi gravado, as palestras não foram gravadas. Esse material, os slides, eles estão disponíveis na internet. Porém, eu acredito que é interessante explorar um replay dessa palestra aqui nesse formato de webinar. Até porque agora eu tenho um pouquinho mais de tempo para poder explorar alguns temas, posso falar algumas coisas com um pouquinho mais de profundidade, com um pouquinho menos de pressa, e eu acredito que é interessante deixar esse material registrado online, dado que até o final do ano muito provavelmente eu não vou participar de tantos eventos assim, ou praticamente nenhum, e não terei oportunidade de conseguir divulgar tanto esse material por aí, beleza? Isso aqui é uma palestra sobre alguns truques que eu considero avançados, ou se não avançados, pelo menos pouco usados, né, relacionados à linguagem Kotlin. A gente não vai ficar tentando fazer compilador chorar aqui nessa palestra, não é essa a ideia. A ideia é a gente conseguir olhar para algumas funcionalidades, algumas coisas que estão lá e a gente acaba usando, às vezes sem perceber, ou às vezes não usa porque não conhece, e fazer um apanhado geral aí sobre diversos tópicos aí que eu considero que iniciantes normalmente não trombam com eles, beleza? Então é isso, a gente deve ficar juntos aqui nesse vídeo durante mais ou menos uma hora, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais. Espero que vocês gostem, beleza? Vamos começar. Eu começo aqui essa apresentação com um tópico bastante light, tá? Para poder servir de aperitivo pro que a gente vai ver. É um tópico que eu chamei das funções esquecidas da Standard Library. A Standard Library do Kotlin, ela traz para a gente funções que são conhecidas como Scope Functions, que são muito fáceis de cair no gosto de quem está começando a trabalhar com Kotlin agora, ou está vindo do Java para Kotlin, ou enfim, está se ambientando na linguagem e está procurando mecanismos de fazer Kotlin um pouquinho mais idiomático, né? Então, eu estou falando de funções como let, apply, with, run, né? Conhecidas como as scope functions. O que acontece é que a Standard Library do Kotlin, conforme o tempo foi passando, foi trazendo outras implementações de funções, não necessariamente funções de escopo em tipos, mas que são funções que o pessoal às vezes não utiliza, não se dá conta de que elas estão lá, porque de certa maneira as scope functions elas têm muito mais visibilidade dentro das literaturas mais ou menos oficiais, dentro dos samples, etc, etc. Então eu vou abordar algumas delas aqui, tá? A primeira função, extremamente trivial, mas enfim, está lá, né? Então, por que não citá-la? É uma funçãozinha chamada repeat, né? A funçãozinha que aceita dois parâmetros. O primeiro é um inteiro, o segundo é um lambda. Esse lambda não tem retorno e basicamente o que essa função vai fazer, ela vai encapsular um for loop que vai repetir o lambda um número n de vezes, tá? Então, assim, eventualmente isso pode ter uma serventia, eventualmente você já escreveu esse tipo de coisa, sei lá, queria plotar várias vezes no log para garantir que eu corro, sei lá. Às vezes você faz um for loop, um
um for loop intencionado com essa proposta de repetir uma ação, e aí você já tem uma funçãozinha encapsulando isso lá dentro da Standard Library. É uma funçãozinha muito simples, simpática, trivial, que eu acho que serve de bom propósito para a gente começar esse vídeo de hoje, tá? Uma outra função que eu coloco aqui na categoria das esquecidas dentro da Standard Library é a função also, né? Isso aqui eu copiei o trecho do código diretamente da Standard Library do Kotlin, navegando pela IDE, né, pela IntelliJ, e essa assinatura aqui ela está refletida na versão 1.2.61 da linguagem, tá? O que a gente consegue ver sobre a função also? A gente consegue ver que, bem, ignorando ali aquela mini DSL de contrato ali que tá colocada ali no meio, eu consigo ver que a função also ela é definida sobre qualquer tipo. Ela aceita um bloco que vai do tipo para o nada, ou seja, um lambda aqui ele vai do próprio tipo e não gera nenhum retorno com base nesse tipo, pelo menos no lambda, só que o retorno da função é o tipo. E aí, olhando as duas últimas linhas ali, eu consigo ver que a função que é passada é chamada usando a própria instância como argumento, e a própria instância é retornada, né? Essa é a função also, né? Ou seja, como que a função also é utilizada? A função also é utilizada naqueles casos na onde você quer retornar um tipo, mas você gostaria de fazer alguma coisa antes do retorno. Com a diferença de que na sintaxe que a also propõe, a ação que você quer executar, ela é potencialmente, em termos de estrutura de código, colocada depois da onde o valor está sendo retornado. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. A gente tem uma função validate. Essa função validate aceita uma string, que é um nome, e checa se o tamanho dessa string está entre 2 e 20 caracteres, e, portanto, o tipo inferido de retorno dessa função é um booleano. A função saveUser, ela está retornando a mesma coisa que validate retorna. Por quê? Porque also não modifica o tipo retornado sobre o qual also é chamado. Ou seja, also está sendo chamado sobre o retorno de validate, que é um booleano, portanto, also também vai retornar um booleano. Né? Aliás, vai retornar o próprio booleano. Né? Só que antes de retornar, o que a also vai fazer? A also vai chamar o bloco, e aí o bloco que eu estou passando como parâmetro é uma outra função qualquer, que eu estou chamando aí de saveWith, que aceita o mesmo name como parâmetro e eventualmente pode retornar qualquer coisa, seja uma string ou não retornar nada, não importa, porque não é esse o valor que está sendo retornado pela função saveUser. O que a função saveUser está retornando, nesse caso, é o que a validação retornou. Tá? Eu não estou dizendo que isso aqui é um código rigid production, tá? Vai falar, pô, mas você vai retornar o resultado da validação em vez do resultado da operação, que você está salvando ali o nome do usuário. Então, a ideia aqui não é fazer código, um código semanticamente 100% correto, tá? Mas é efetivamente te mostrar como que a sintaxe da função also funciona, beleza? Então essa função also, eu gosto bastante dela. Ela é uma função, assim como as outras que eu estou mostrando agora, ela é uma função relativamente nova dentro da Standard Library. Ela está desde a versão 1.1 da linguagem, como a gente pode conferir aqui. E por conta disso, muita gente às vezes não sabe que ela existe e acaba fazendo os trechos de código mais procedurais, não é? Que é executar uma ação e retornar o valor, quando na verdade a gente poderia ter uma construção um pouquinho mais idiomática utilizando a extension function also, né? Beleza. Uma outra função, que também é uma extension function, assim como a função also, e que também foi disponibilizada junto com a função also na versão 1.1 da linguagem, é a função takeIf, bem como a função irmã dela, que é a takeUnless. Né? O que essa função takeIf faz? A primeira coisa que eu consigo notar, se eu olhar para o corpo dessa função, eu consigo notar que essa função ela retorna uma avaliação. Né? Ela faz uma avaliação, essa avaliação ela faz um if,
Esse if é com base numa função de predicado. Esse predicado é um predicado que vai do tipo em questão para um booleano, né? Ou seja, o predicado é avaliado dentro do if. Se o predicado é avaliado com sucesso, a própria instância é retornada. Se o predicado falha, um null é retornado, né? Em outras palavras, quando a gente olha para a assinatura geral de take-if, a gente percebe que take-if é aplicado sobre um tipo e eventualmente vai retornar o nulável daquele tipo, né? Ou eventualmente vai retornar null, dependendo do que for avaliado no predicado, certo? A mesma coisa é a função takenLess. A função takenLess é exatamente como a função takeIf, só que a diferença é que a avaliação é o inverso do predicado. No final das contas, como que essas duas funções elas podem ser utilizadas? Elas são, de alguma maneira, digamos assim, um meia-culpa pelo fato de Kotlin não ter o operador ternário, né? Não ter a construção de um ternário que é característica da linguagem Java ou mesmo da linguagem C. Né? Na hora que eu estou avaliando condições, eu utilizo lá o operador ternário. Não tem operador ternário em Kotlin. O que tem em Kotlin é esse operador que eu estou mostrando aí, que se você acompanhou aí os dois exemplos que eu estou mostrando, você está vendo o Elvis Operator, né? Só que o Elvis Operator ele não é um operador ternário. O Elvis Operator é um operador que é aplicado em cima de um tipo nulável, né? Ou seja, como que as funções takeIf e takeUnless elas são desenhadas? Elas são desenhadas para você avaliar um predicado com base num tipo, e aí, se o predicado falhar, você faz uma espécie de ternário utilizando o Elvis Operator, certo? É interessante, tá? Não estou dizendo que é um substituto 100% para o ternário tradicional aí de Java, de C, mas é uma construção interessante, porque, de certa maneira, tem um quê idiomático da linguagem, tá? Então, são duas funções aí, take-if, take-unless, que, de certa maneira, se propõem a serem uma meia-culpa pela ausência do operador ternário em Kotlin, tá? Então, a gente viu aqui 4 funções e eu vou encerrar as funções esquecidas da Standard Library por aqui, até porque existem outras, tá? A gente viu 4 funções, a gente viu a função repeat, trivial, a gente viu a função also, a gente viu a função takeIf e a função irmã dela, takeUnless, 4 funções que estão disponíveis na Standard Library do Kotlin, funções que às vezes a gente não usa, funções que às vezes a gente não conhece, a gente esquece que elas estão lá, mas que elas propõem uma construção idiomática bastante interessante para a linguagem, beleza? Maravilha, fechamos aqui o nosso primeiro tópico, um tópico de aperitivo para o nosso vídeo de hoje. E agora a gente vai começar efetivamente os tópicos que eu chamaria de um pouco mais avançados ou um pouquinho mais fora da curva no contexto do que a gente está falando aqui hoje, tá? O primeiro tópico que eu vou tratar aqui, que é um tópico razoavelmente extenso, é um tópico que eu chamei de invoking, né? Invoking like a pro é o nome desse tópico. E o que eu estou querendo dizer por invoking? Nós iremos aqui entender o que significa invocar uma instância e quais são os possíveis usos de a gente utilizar esse recurso da linguagem, beleza? Primeiramente, vamos tomar um caso de exemplo. Vamos imaginar que eu sou um dev Android e aí eu tenho a necessidade de interpretar um deep link para minha aplicação. Ou seja, alguém clicou num link e aí, por exemplo, no e-mail ou no e-mail ou na web, sei lá, clicou no link e aí o que tem que acontecer é que o sistema tem que abrir a minha aplicação ao invés de abrir o browser para aquele link, certo? E aí, eu não vou entrar aqui nas idiosincrasias de deep linking de Android, tá? Tô só contextualizando o problema. O que eu sei é que o deep linking normalmente ele pode ser tratado mais ou menos assim, né? Vai vir uma determinada URI, né? Que é a representação de um recurso
com base no namespace da minha aplicação. Então, quer dizer, seria alguma coisa mais ou menos como meu app, dois pontos, barra, barra, product, barra ID, né? Então, isso daí teria representado numa string. E aí eu vou ter que pegar, eu vou ter que montar essa URI, desmontar ela, identificar o que é segmento, o que é parâmetro e a partir disso localizar o ID de produto e retornar essa abstração de ID de produto. Beleza? Então isso é o que o Deep Link Parser vai fazer. Vai entrar uma URI, vai sair um ID de produto. Beleza? E aí eu vou imaginar que eu estou encapsulando esse cara numa classe. Legal. Uma coisa é o Deep Link Parser. Uma coisa é entrar o URI e sair o ID do produto. A outra coisa é o que eu faço a partir do que o parser me retornou, né? Até porque o parser ele pode aceitar, o parser de Deep Linking pode me levar a lugares diferentes do que o detalhe de um produto, suponha uma aplicação de e-commerce, né? Então eu posso receber um Deep Link que vai para o detalhe do pedido que eu acabei de fazer, um Deep Link que vai, sei lá, para uma seleção de produtos, ou um Deep Link que vai para qualquer outro lugar. E aí, nesse caso, a gente consegue perceber que o parser é uma coisa e o uso do resultado do parsing de um Deep Link é outra coisa. Pensando aqui em Android, o que normalmente a gente acaba fazendo, tá? Não estou dizendo que é só isso, mas é bastante comum, é a gente gerar alguma espécie de intent com base no parser do Deep Link. Por quê? Porque o intent lá no Android é o mecanismo que eu tenho para saber, por exemplo, que dado que eu parseei um ID de produto, então eu lanço a tela de detalhe de produto. Se eu parseei um ID de pedido, então eu lanço a tela de detalhe do pedido. E por aí vai. Ou seja, de certa maneira, na hora que eu estiver montando essa abstração que eu estou chamando de Deep Link Handler, vai vir a minha URL ou a minha URI, se você preferir, em formato string. O parser vai ser utilizado para extrair a semântica do que são os parâmetros que estão vindo dentro daquele link. E aí eu vou ter que montar um intent, que é para saber qual tela eu lanço dentro da minha aplicação com base no que foi interpretado no link. Beleza? E aí, o que importa dessa implementação não interessa. O que importa para a gente aqui é a assinatura que eu estou propondo nessa classe Deep Link Handler para como eu vou gerar um intent. O intent não vai ser gerado por uma função pública que eu estou chamando, método público que eu estou chamando de handle. Não. Nesse caso aqui, para demonstrar o tópico da linguagem que a gente está aqui em questão, eu estou dizendo que para a instância de Deep Link Handler, eu estou sobrecarregando o operador invoke daquela instância. Estou definindo o operador invoke daquela instância. E aí o operador invoke ele é uma função que pode aceitar quaisquer parâmetros do meu interesse e pode voltar qualquer coisa do meu interesse. Nesse caso aqui, está aceitando uma string com o parâmetro e está voltando intent. Certo? O que esse operador invoke associado à instância vai me permitir fazer? Vai me permitir usar uma instância de Deep Link Handler como se eu estivesse usando uma função. Vamos ver como isso funciona? Vamos imaginar que eu quero invocar essa instância. Primeiro, para construir o Deep Link Handler, eu preciso de construir o Deep Link Parser, certo? Então, por isso que eu tenho primeiro o parser ali, e depois o handler que eu passo o parser no construtor. Agora, vamos olhar na linha de baixo. Olha como que eu uso o handler. Para usar o handler, pelo fato dele implementar o operador invoke, pelo fato dele sobrecarregar o operador invoke, eu posso usar o handler como uma função. Ou seja, eu não tenho uma função chamada handler. Olha a assinatura. Eu estou handler, abre parênteses, parâmetro, fecha parênteses. Isso é uma função, certo? Só que se eu mudar o nome da variável handler, eu também troco o nome, por exemplo, chamar handler de x, né? Então, val intent igual a x e eu passo o parâmetro para x. Então, o que isso está me permitindo? O que eu estou querendo mostrar aqui? Eu estou querendo mostrar que eu estou usando a instância de handler como uma função, certo? Isso é o que a gente conhece como invoking de instância, aqui no contexto de Kotlin, beleza? Alguém poderia perguntar, nossa, Bira, não sei, não vi muita vantagem, né? Não vi muita vantagem, igual um amigo meu me falou, né?
não sei qual que é a utilidade disso daí, né? E aí vamos tentar ver como que a gente usa esse tipo de recurso da linguagem, beleza? O primeiro exemplo clássico da gente ver o uso prático de invoke de instância é quando a gente está trabalhando com DSLs, principalmente DSLs avançados em Kotlin, beleza? Eu já tive a oportunidade de dar uma palestra sobre DSL. Essa palestra está gravada e disponível aqui no YouTube, no canal do GDG São Paulo, tá? DSLs em Kotlin, beleza? E lá eu falo sobre uma série de mecanismos para a gente construir DSLs em Kotlin, tá? Eu vou ter que passar por um deles aqui, mas eu não vou me estender muito, mas eu preciso falar dele, que é para todo mundo não ficar 100% perdido no que eu estou falando, beleza? Ou seja, o que é uma DSL? Uma DSL vai propor alguma espécie de construção idiomática em cima de um determinado contexto, né? E aqui nesse caso, o contexto que eu estou dando é que a gente tem uma determinada modelagem digamos assim, de um mini framework web, vamos falar dessa forma, e aqui a gente quer construir uma DSL, esse vai ser o objetivo, né? A gente vai construir uma DSL que, de certa maneira, modela como que eu defino um endpoint para esse mini framework web e como que ele faz o handling desse endpoint. E a gente vai primeiro construir a DSL, a gente vai enxergar o problema que ela tem, e aí a gente vai entender como que Invoking nos ajuda a contornar esse problema, beleza? Então, primeiramente, vamos olhar essas classes que eu estou colocando aqui. Vou imaginar até, tá? Esse exemplo aqui é completamente hipotético, mas vou imaginar até que eu não tenha controle sobre essa API, certo? Esteja vindo de uma biblioteca, não sei, tá? Imagina que por algum motivo qualquer você não é capaz de alterar essa modelagem de uma forma fácil, beleza? Então, por que que eu tô insistindo nisso? Porque quando a gente olha, por exemplo, a classe HTTP Request, a classe HTTP Response, nós vemos que elas são classes muito simples, basicamente com properties. Só que o detalhe eu vejo que o HTTP Response ele tem uma property status lá dentro, e do lado eu vejo que essa property status nada mais é do que, sei lá, o código que vai ser retornado no HTTP Response, por exemplo, 200, e o payload, por exemplo, algum JSON, certo? Alguém poderia perguntar, por que esse status ele não poderia estar alinhado dentro do HTTP Response? A sua pergunta, se você perguntou isso, essa pergunta é muito válida. Ele não está alinhado dentro do HTTP Response de propósito, entendeu? Então por isso que eu estou criando aqui a situação hipotética de que por algum motivo você não pode mudar esse alinhamento, tá? Porque você não controla essa API, sei lá. Então, mas a API está aí. E você quer montar uma determinada DSL que é para você conseguir construir os endpoints que o seu mini framework web vai tratar. Beleza? Como que a gente poderia fazer isso? Vou imaginar que a primeira classe que eu estou utilizando aqui para modelar a minha DSL é uma classe que eu estou chamando endpoint. O meu endpoint vai ter tanto o request e o response, que vão ser inicializados de forma tardia, certo? E ele vai ter uma função handle que efetivamente vai fazer o processamento associado a essa rota. Beleza? Isso é um endpoint, uma abstraçãozinha bem simples, tá? O que handle faz não importa. O que importa é que, dado que eu tenho essa abstração de endpoint, eu posso querer montar uma DSL mais ou menos como eu estou montando ali na coluna da direita. Ou seja, eu vou querer montar aquelas DSLs em blocos, né? Como a gente às vezes vê lá no Codein, o Kotlin XHTML, por aí vai, né? Aquelas DSLs que são bloquinhos alinhados, fica aparecendo um markup, né? E aí eu estou imaginando que eu quero ter uma DSL mais ou menos nesse formato, né? Eu quero ter um endpoint, vou passar uma rota e vou passar um bloco como parâmetro, e esse bloco ele vai efetivamente, eu vou definir o que é o comportamento do meu endpoint dentro desse bloco. Para a gente conseguir atingir esse tipo de DSL, a gente tem um truque, tá? E o truque aqui se eu olho na coluna da esquerda, eu vejo que eu defini a função endpoint. Essa função endpoint está definida com dois argumentos. O primeiro argumento é o path,
que é uma string, e o segundo argumento é um bloco, é um lambda, né? Só que esse lambda, ele é um lambda todo esquisitão, né? Ele é um lambda que ele está definido no contexto da classe que eu mostrei no slide anterior. Ele está definido no contexto da classe endpoint. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse lambda ele é uma extension function em cima de endpoint. Uma extension function, se eu definisse, por exemplo, endpoint.minha extension function, eu estaria dando um nome para essa extension function. Nesse caso, a extension function ela não tem nome, ela só tem a assinatura de uma lambda function. Certo? Só tem a tipagem de uma lambda function. Tá? Aí aquela coisa, né? Você fala, tá, então você tá me falando que eu aceito essa lambda aí como segundo argumento e se me abre o bloco. Abre. Aí, como que a gente acaba usando essas DSLs em bloco? O mecanismo é sempre assim, né? Os type safe builders, né? Que a gente vê lá na documentação do Kotlin. A gente vai pegar uma instância do endpoint, a gente vai chamar o lambda dele. Então, quer dizer, o lambda que está vindo como parâmetro, né? A função, quer dizer, está vindo uma função como parâmetro. Eu vou pegar essa função, vou chamar no contexto da instância que eu acabei de criar. E aí, quando eu fizer, quando esse trechinho aqui, endpoint criou, apply block rodar, isso vai configurar o endpoint. E aí, a partir disso, eu vou pegar e eu vou processar o endpoint, que significa chamar o método handle, que efetivamente faz o processamento. Toda DSL em bloco tem um jeitão mais ou menos assim, tá? E eu não vou entrar muito mais em detalhes aqui, porque o meu objetivo aqui não é explicar DSLs, beleza? Não é fazer um mega deep dive nesse tipo de construção. Mas você pode acreditar em mim, tá? Isso funciona. E isso daqui me permitiu criar, essa construção da esquerda me permitiu criar a DSL da direita. Ou seja, o meu ponto de entrada da DSL é uma função endpoint que aceita o path e aceita uma lambda extension no contexto da classe endpoint. Beleza? Agora, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer avançar dentro da DSL. Dentro lá, olhando na coluna da direita, dentro do endpoint, né, do bloco de configuração do endpoint, eu vou querer configurar o request e o response. Né? O request, se eu olhar ali no método da direita, eu quero ter uma DSL assim, olha, me configura o método e o corpo. Sei lá, entendeu? E o response eu vou pular por enquanto. Tá? Como que eu posso pegar e eu posso atingir esse tipo de bloco, esse tipo de construção de DSL que eu estou mostrando na direita? Eu posso pegar a minha classe endpoint e aí, como ela é minha, eu posso adicionar funções, que aqui nesse caso eu estou chamando de request e response. E olha só que legal, essas funções, elas estão aceitando como parâmetro exatamente lambdas extensions. E essas lambdas extensions estão definidas exatamente nos contextos das variáveis que eu quero inicializar. No caso da função request, a lambda extension está definida no contexto da classe HTTP request. E no caso de response, a lambda extension está definida no contexto da classe HTTP response. Certo? Ou seja, quando eu olho lá HTTP response.apply block, isso está me dizendo o quê? Que na hora que esse trechinho executar, HTTP response vai estar configurada, certo? E aí eu vou pegar isso e vou assinalar numa variável e aí o handle do endpoint vai estar lá para fazer alguma coisa, beleza? Ou seja, aí você vai me perguntar, por que eu posso ali, quando eu olho ali na coluna da direita, por que na hora que eu abro o bloco do request eu consigo assinalar o método e o corpo? Justamente porque a lambda extension, ela é uma extension. E pelo fato dela ser uma extension, ela tem acesso às propriedades públicas, às properties públicas e às funções e métodos públicos daquela instância. Beleza? E como é var, eu posso simplesmente ir lá e assinalar o valor. Tá? Bacana. Eu vim até aqui com vocês e eu deixei ali na coluna da direita o bloco da DSL de response em aberto. Por quê? Porque a gente já sabe do começo da proposta da DSL, que o response ele tem um nível de alinhamento, ele tem um status lá dentro alinhado. E aí, para eu conseguir alinhar esse status, eu vou ser forçado
Aqui nesse caso, na coluna da esquerda, eu estou adicionando uma função na classe HTTP-Response. Ah, mas Bira, mas você me pediu para supor que eu não tenho controle sobre essa classe. Então tá bom, então você adiciona uma extension function, beleza? Mas o importante é o quê? O importante é que essa extension function, o que ela faz? Ela configura o status, né? Através de um bloco. E aí eu consigo olhar que a partir do momento que eu defini essa função status e aí eu assinalei o status dentro do HTTP Response, eu vou ter essa estrutura que eu estou mostrando aqui. E essa estrutura que eu estou mostrando na DSL, ela reflete exatamente o alinhamento que está proposto na API sobre a qual a DSL está sendo proposta. Beleza? O que eu gostaria? Eu gostaria de, dado que eu tenho controle sobre a DSL, será que pelo menos no nível da DSL eu não poderia, tipo, achatar e tirar fora esse bloquinho de status? E fazer response code igual a 200, payload igual a qualquer coisa? Né? Isso não é como a modelagem que está vindo para mim está, tá? Mas eu não quero mudar essa modelagem, eu quero só contornar isso no nível da minha DSL. A resposta é sim, isso é possível de ser feito. E um dos mecanismos com os quais a gente pode atingir esse objetivo é justamente o que eu estou comentando aqui, que é o invoking de uma instância. Beleza? Exemplo esse, recurso esse que eu vi pela primeira vez no capítulo 11 do livro Kotlin in Action, né, que fala sobre DSLs, beleza? Como que a gente pode atingir, como que a gente pode tipo, arrancar esse nível de status fora e aí ficar com um alinhamento um pouquinho mais flat dentro de response? A gente primeiro tem que observar uma coisa que é muito interessante. E o que é essa coisa muito interessante? A coisa muito interessante é que, olha só, a minha variável response tem o mesmo nome, e aí nesse caso aqui começou como uma coincidência, né? Mas ela tem o mesmo nome da função da DSL que inicializa essa variável. As duas se chamam response. E isso aqui é um ponto interessante, tá? Por quê? Porque agora a gente já aprendeu que a gente pode pegar uma instância e chamar ela com uma função. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se a minha classe endpoint antes era daquele jeito e a minha classe HTTP Response era desse, se eu quiser tirar o nível de alinhamento que eu tenho na DSL, basta não colocar o nível de alinhamento dentro de HTTP Response, dentro da função Response, mas invocar diretamente a configuração de status através da property response, porque aí a property response pode ser usada como uma função, se eu invocar ela. Para isso, o que eu faço? Né? Eu tiro fora aquela configuração do response, e aí eu defino o operador invoke na classe HTTP response. Com a mesma assinatura de configuração que eu tinha antes. O que isso vai me permitir? Isso vai me permitir usar a var response como se fosse uma function. E isso é suficiente para que eu tire o nível de alinhamento que no nível da minha DSL eu estava considerando como inadequado. Certo? Então, na coluna da esquerda a gente tem o antes, que é a DSL refletindo exatamente o alinhamento em nível de API. E na coluna da direita a gente tem o depois, que é através do meu atalho que eu tomei, adicionando o operador invoke na instância de HTTP Response, né? E aí, olhando que tipo assim, olha, cara, dá uma olhada, na coluna da direita, na coluna da esquerda, HTTP, o response, ele é uma função. Na coluna da direita, o response é uma property que eu estou usando como função. Essa é a diferença, certo? E aí, por conta disso, eu consegui tirar um nível de alinhamento de dentro da DSL. Beleza? Né? Exemplinho cabeludo, né? Muitos conceitos aqui indigestos, né? Lambdas extensions, invoking,
DSL, mas é isso mesmo, tá? Esse exemplo aqui é um exemplo típico e clássico de como que a gente consegue utilizar invoking de instância, beleza? Quando a gente está modelando DSLs, normalmente a gente acaba incorrendo nesse tipo de situação. Esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ele é levemente inspirado num vídeo, no curso que está disponível lá no Safari Books Online, que é a plataforma de publicação de conteúdo técnico da O'Reilly, que é um curso promovido aí, desenhado pelo Raj Hariri, que é Developer Advocate da JetBrains, que é a empresa que capitaneia a linguagem Kotlin. E aí, especificamente nesse módulo, né, do curso, né, que tem o Kotlin, o Kotlin for Beginners e tem o Advanced Kotlin Programming. Tem lá no tópico de funções, ele comenta sobre como você utiliza invoking de instância, e aí lá nesse curso ele dá esse exemplo de você querer tentar montar um mini frameworkzinho web, tá? Então, de certa maneira, esse exemplo do mini frameworkzinho, eu usei aqui, não é copy-paste do que ele fez, tá? É bem diferente, mas eu usei o mesmo contexto por pura preguiça de montar um exemplo do zero, beleza? Então, eu recomendo fortemente, tá? Se você tem dúvidas sobre tudo que eu falei aqui, você tem lá um mês de graça que você pode acessar o Safari Books Online e assistir os vídeos aí, são 3 horas aí de vídeo, com sei lá quantos vídeos bem pequenos, que você pode assistir aí o curso avançado de Kotlin do Raj Hariri. Não estou ganhando R$ 1 para fazer essa propaganda, beleza? Bacana. E a minha tela está em cima do link, depois eu mando o link dos slides e aí tem o link certinho da página para você poder assistir o curso lá nos slides, beleza? Bacana. Invoking, né? Invoking de instância. A gente vai ver mais um exemplo de invoke, pelo menos, tá? Mas antes de falar sobre o próximo exemplo de invoking, eu vou dar uma desviada para falar sobre Companion Objects, né? Companion Objects, com certeza, é uma característica da linguagem Kotlin bastante criticada, principalmente por quem vem do mundo Java, né? Quem vem do mundo Java gostaria de um mecanismo, digamos assim, com menos fricção para poder declarar constantes, né? E a verdade é que Kotlin toma uma decisão de linguagem que, a partir do momento que, sei lá, você está com uma aplicação 100% em Kotlin, é bem provável que você use muito pouco, a menos que você precise de interoperabilidade, né? Num contexto 100% Kotlin, você não tem estático, né? Não tem, o estático, de certa maneira, ele só aparece quando a gente tem que, de certa maneira, interoperar com Java através, por exemplo, de JVM Static, JVM Field, por aí vai, né? Quando a gente vai interoperar com alguma coisa que é da plataforma Java em si, né? Mas é extremamente comum a gente desenhar aplicações inteiras e a gente não vê estático, não tem estático, né? A gente tem o conceito de object, que o object é um singleton criado em nível de linguagem. E aí o pessoal fala, putz, mas aí eu vou ter que criar um singleton no escopo de uma classe que eu estou definindo só para poder declarar uma constante, né? Então, em Kotlin é desse jeito. O que o pessoal às vezes não se dá conta é que os Companion Objects eles podem ser bem mais interessantes do que simplesmente ser um namespace um pouquinho mais burocrático para servir de namespace de constante, né? Então os Companion Objects eles podem ser muito mais interessantes da mesma maneira que o seu cachorrinho pode ser muito mais que um companheiro, certo? Exemplos de como um Companion Object pode ser muito mais interessante. Pouca gente se dá conta de que o Companion Object, olha só, ele é um object, né? Ou seja, ele é uma instância. E pelo fato dele ser uma instância, ele pode conformar com um comportamento, com uma interface qualquer, né? Utilidade disso. Talvez eu classificaria que é a mesma utilidade de você fazer um enum implementar uma interface em Java, que é um recurso da linguagem Java que pouca gente sabe que isso é possível, né? Que é o enum implementar uma interface. Pois é, ele pode, e da mesma maneira, aqui o Companion Object também pode implementar uma interface, né?
O que acontece aqui nesse caso, quando eu decido fazer o meu Companion Object conformar com o comportamento, a primeira coisa que acontece é que a classe que hosteia o meu Companion Object, ela não é tipada por aquele comportamento, né? E eventualmente esse comportamento ele veio através de um acesso, entre aspas, estático. Eu não precisei passar esse comportamento por injeção de dependências aqui no construtor, beleza? Então isso aqui é um uso de Companion Object, um uso que às vezes o pessoal não se toca que é possível. Mas dá para ir além. Eu posso usar o Companion Object juntamente com o tópico que a gente estava falando anteriormente, né, que é invoking. Eu posso usar o Companion Object para conseguir uma característica de linguagem que o pessoal apelida de fake constructors, né? Vamos olhar esse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, eu estou construindo uma location passando duas strings com o parâmetro, e essas duas strings são a latitude e longitude representado como coordenadas aí, mapeados aí com grau, sul, norte, leste, oeste. Beleza? Só que a minha classe location, ela é uma data class que tem as properties definidas no construtor, e essas properties são float. Então, como foi possível que eu criei location passando duas strings quando a assinatura do construtor me diz que deveriam ser dois floats? A resposta isso foi possível porque eu combinei um companion object com o invoking dessa instância de companion object. Afinal de contas, object é uma instância que a VM cria para mim e que não eu crio. E eu posso definir que ela pode ser chamada como uma função. Posso definir isso. O que acontece? Esse meu Companion Object ele não tem nome, né? Essa é a primeira coisa. Eu posso dar um nome para o Companion Object. Nesse caso aqui ele não tem. E nesse caso aqui eu estou definindo que ele é invocado aceitando como parâmetros as duas representações string de latitude e longitude. Dentro dele ele vai implementar o parsing dessas coordenadas e vai me retornar a localização com base no parsing da latitude e com base no parsing da longitude, certo? Por que eu consegui criar o fake constructor? Porque eu estou associando o companion object à data class, definindo que esse companion object pode ser chamado como uma instância, e esse companion object não tem nome. Ou seja, eu caio exatamente naquele tipo de construção que eu mostrei lá em cima, né? Em outras palavras, é como se eu estivesse montando um factory method lá do padrão factory, só que o factory method ele usa exatamente o nome da instância como o nome da função para fabricar a instância. Mais ou menos isso. Aí você olha assim, nossa, Bira, que legal, né? Que pirueta, só para construir uma instância, né? O que eu gostaria de destacar aqui? Eu trabalho com Android, né? Vocês devem estar vendo aqui, ó, Androids por todo lado, né? Eu trabalho com Android. E lá no Android, a gente tem uma classe, que é uma classe que eu classificaria a mais ingrata, né, de quem trabalha com essa plataforma. A gente tem uma classe chamada Fragment, certo? Pensa no Fragment como um controller. Legal. O que acontece? Você, em teoria, você pode definir um construtor customizado com Fragment. Ou seja, eu poderia, em teoria, inicializar um Fragment, passando, por exemplo, uma string para ele. Porém, na prática, isto é desencorajado e não recomendado. Por quê? Porque o Fragment ele tem um ciclo de vida. E aí, o que acaba acontecendo é que, normalmente, quando a gente vai lançar o Fragment pela primeira vez, a gente tem controle do momento de instanciação do Fragment. Então, portanto, eu posso chamar o construtor customizado dele. Contudo, quando o ciclo de vida do Fragment acontece, o Fragment ele é, por exemplo, destruído em segundo plano e vai ser recriado. Quando ele vai ser recriado, quem vai recriar a instância do Fragment é o sistema Android, o runtime. E aí, o runtime do Android
cria a instância do fragment não usando o construtor customizado que eu defini, mas usando o construtor padrão. E aí, aquele estado que eu passei para dentro, aquele colaborador que eu passei para dentro do fragment via construtor na hora que eu estava colocando o fragment no ar, ele se perdeu. E aí eu vou ter problema. Então, não é... Então, o que o pessoal fala? Olha, para você pegar um fragment no Android, você define o factory method e aí você utiliza um outro recurso para você conseguir definir quais são os parâmetros que chegam para o fragment. Que eles não chegam pelo construtor, chegam por uma outra via. Legal. O que esse tipo de construção de fake constructor te permitiria fazer? Ao invés de definir o factory method para o fragment, você pega o factory method e coloca nessa construção de fake constructor. E aí, quem for utilizar a instância do fragment pode chamar o fragment pensando que está chamando o construtor customizado de modo 100% safe e você tirou um nível de complexidade de quem está lendo aquela API. Entendeu? Porque você, tipo, tirou fora a indireção para o factory method. Beleza? É um uso, tá? Ou seja, a gente pode utilizar fake constructors não apenas quando a gente, por exemplo, no caso da data class, que eu já tinha definido o construtor e eu não queria adicionar o construtor secundário, ou quando eu estou, por motivos de limitação sistêmica, impedido de trabalhar de forma efetiva através de um construtor secundário. Beleza? Fake constructors, a gente consegue como? A gente consegue quando a gente combina o companion object com um invoke dessa instância de companion. Tá bom? Bacana, né? Então, já estamos aí há bastante tempo. Vamos avançando. A gente tem mais um tópico para falar aqui, tá? A gente tem mais 2 tópicos para falar. O tópico que eu vou falar aqui agora é sobre nothing, né? E eu chamo esse tópico de Nothing Else Matters. Na verdade, Nothing Matters, né? O que é nothing? Pouca gente sabe que em Kotlin você tem um tipo na linguagem de programação chamado nothing, né? Pouca gente sabe disso. E aí, então quer dizer, pouca gente sabe que existe um nothing e pouca gente sabe sequer o que um nothing representa. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o nothing é uma coisa que cota, o nothing, né, o conceito de nothing, que lá no Swift se chama never, tem o tipo never lá. Ele é um conceito que vem de linguagem de programação funcionais e ele representa um tipo que nunca pode ter um valor associado. Você nunca consegue criar um valor daquele tipo. Nunca consegue, tá? Quando o tipo ele tem esse comportamento e a linguagem via type system força isso, esse tipo ele ganha uma característica de ser um bottom type. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, primeiro, um nothing não é um unit. Quando você define um determinado método que você não está dizendo, você está achando que ele não retorna nada, porque você não declarou o tipo, na verdade ele está retornando o equivalente ao void do Java, que em Kotlin é o unit. E o unit, ele tem um valor. Ele é um singleton e ele tem um valor. Certo? É diferente de nothing. Nothing é um tipo que você não consegue construir em linguagem de programação, em nível da linguagem, você não consegue construir uma instância dele. O compilador dá erro se você tentar construir uma instância dele. Certo? Ou seja, o nothing é alguma coisa diferente disso. E como eu comentei ali na definição que eu trouxe da Wikipedia, o nothing ele é um bottom type. Ou seja, o nothing ele tem uma característica em nível de type system que ele é subtipo de qualquer tipo, seja tipos definidos pela linguagem, seja tipos definidos pelo usuário. Então, qualquer coisa que você pensar, o nothing será subtipo, ou seja, o nothing herda de um tipo que você define automaticamente. O type system garante isso. E o mais legal, como a gente sabe que o type system de Kotlin ele promove nullables como cidadãos de primeira classe dentro do type system, o nothing, assim como qualquer outro tipo, ele tem a representação nullável dele também.
Tá? Então, diagraminha quebra-cucas aí que às vezes a gente olha quando a gente está aprendendo sobre Type System da linguagem Kotlin. Tá? O que é interessante, né? O que é interessante é que se você começou a trabalhar com Kotlin, você provavelmente já usou o tipo Nothing. Você já usou o tipo Nothing quando você já colocou aquele to-do para sinalizar que você tem uma implementação pendente. Certo? Então, ou seja, o que to-do é? To-do é uma função que retorna nothing, ou seja, ela retorna um tipo que eu não consigo ter uma instância, e aí, na verdade, o que ela está fazendo, ela está lançando uma exceção. Certo? Isso, ou seja, lançar uma exceção significa retornar um nothing. Certo? Nesse caso aqui, tá? E aí, olha só, né? Olha só. Nothing, o primeiro uso que a gente acaba percebendo que Nothing pode ser de serventia para a gente é para a gente construir controle de fluxo. Controle de fluxo que é imposto, eventualmente, pelo type system e pela intervenção do compilador. Vamos ver um exemplo. Eu tinha um exemplo, tá? E aí eu vi esse exemplo no Twitter, que esse cara postou, e aí eu pedi licença para poder trazer o gist dele aqui para essa apresentação, porque eu achei simplesmente sensacional, né? Lá em Swift, existe lá uma construção de linguagem chamada guard. E para que serve o guard? O guard serve para você, para um ou para uma ou n variáveis, né? Você conseguir fazer o unbox de uma variável nullable para a versão, para você fazer um unbox seguro dessa variável. Ou seja, eu tenho uma variável que é nullable, e aí eu quero extrair o valor, eu tenho um T interrogação e eu quero T. Então, o que o guard faz? O guard ele simplesmente pega, ele te dá uma construção que é mais ou menos como se fosse um if ao contrário, que é desenhado para você pegar e para você fazer unbox de tipo nullables, certo? Aí o pessoal reclama, nossa, mas a gente não tem guard aqui, né, no Kotlin, né? Beleza, a gente tem o Elvis e tal, né? A gente tem o let, que aí que é o scope function que a gente combina com o Elvis operator normalmente e tal, mas o guard em si a gente não tem. Só que olhando à luz do que a gente já sabe sobre Nothing, a gente poderia de certa maneira construir um guard, né? Como que isso poderia funcionar? Vamos imaginar que eu defino uma função que eu estou dizendo que ela vem de um determinado tipo, ela vai aceitar como parâmetro um determinado tipo, que aqui tem o nome de receiver, esse tipo é nullable. Só que olha só o que essa função retorna, ela retorna o não nullable desse tipo. E aí o que essa função vai fazer? Exatamente o que o guard faz. Ela compara o valor se é nulo, e esse valor, quando ele for nulo, ela chama o bloco. E automaticamente ela retorna o receiver, né? O que é interessante? Interessante é que quando ela chama o bloco, esse bloco ele vai do nada para o nothing. Ou seja, eu estou definindo uma condição de fluxo que vai me forçar a ter um tratamento de caso para quando o tipo for nulo, que vai ser checado pelo compilador. Como que isso funciona, né? Então, ou seja, essa aqui é a assinatura do guard que a gente está propondo aqui, né? Vamos imaginar que eu tenho uma função e aí eu tenho lá uma variável que está inicializada com um valor, só que o tipo dela está declarado como nullable, certo? Então, que eu estou chamando de conference, né? O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar a versão não nullable dessa variável, fazendo guard, né? E aí, nesse caso, o que acontece? Como bloco, eu estou simplesmente passando return, e esse return, o que ele está fazendo? Ele está retornando da função guarding, né? Então, assim, ele está retornando. E isso daqui é válido, tá? Uma outra coisa que eu poderia fazer era lançar uma exceção como implementação do bloco
caso a instância que eu esteja passando para dentro de guard seja nula. O que eu não poderia fazer? O que eu não poderia fazer é tentar retornar um valor dentro do bloco. Isso aqui não vai dar certo. Por quê? Porque o bloco está definido que ele precisa voltar nothing. Ou seja, ou ele sai fora do escopo completamente, retornando nada, ou ele lança uma exceção. Certo? Tem essas duas possibilidades. Eu não tenho como retornar alguma coisa a partir dali. Para retornar alguma outra coisa, eu teria que trocar a tipagem, tá? Então, isso aqui é uma construção, assim, interessante, curiosa, né? No mínimo, eu diria. Se é útil no dia a dia, eu não sei, mas é curiosa, eu diria, né? E essa é uma construção de Nothing, tá? É um uso típico de Nothing, né? A gente definir condições de controle de fluxo a partir do momento que eu tipo um retorno de uma função como Nothing, certo? Um segundo uso de Nothing é quando a gente está trabalhando com generics, certo? A gente tem que lembrar que o Nothing, ele é um bottom type, o que significa que ele é subtipo de qualquer tipo, seja da linguagem, seja definida pela linguagem, seja definida pelo usuário. E aí, vamos imaginar que eu esteja modelando uma árvore binária, utilizando as características de Kotlin. E aí eu defino, por exemplo, que eu vou ter lá a minha árvore, que vai ser, que eu estou fechando a hierarquia de tipos aqui, com a sigla de class. A minha árvore, ela tem um nó, com base naquele tipo, né? O nó, ele tem a árvore à esquerda, ele tem a árvore à direita, certo? E o que pode ser um nó? Né? Na verdade, o que mais pode ser uma árvore além de um nó? Ele pode ser duas coisas. Ela pode ser a folha, que é efetivamente onde eu vou ter o conteúdo. Ou, se eu não tiver conteúdo, o que eu poderia fazer? Eu vou deixar o ponteiro largado lá, não apontando para nada, né? Eu lembro lá de C, né? Quando você aprende a árvore binária lá em C, você faz o ponteiro que não está apontando para nada, aponta para o nil, né? Aponta para o null, né? Então o ponteiro fica apontando para nada. Aqui a gente pode associar um valor, que é um tipo que eu estou definindo aqui, uma instância que eu estou definindo, que eu estou chamando de empty. Só que aí olha só, se eu fosse tentar fazer um empty de T, eu teria um problema, porque aí qual que seria o valor de T? Eu não tenho. O que eu posso fazer é um tree de nothing, porque nothing estende T. Né? O nothing é um subtipo, é um bottom type, né? Um subtipo de qualquer tipo. Então, isso daqui me permite construir, me permite definir, digamos assim, o ramo vazio da árvore. Tem o ramo com conteúdo e tem o ramo vazio. Né? O ponteiro que aponta para nulo, se você preferir, lá da árvore binária. Certo? E aí eu poderia utilizar esse tipo de construção para definir, por exemplo, essa árvore. Certo? Muito interessante, né? O uso de nothing com generics. Um outro uso de nothing com generics, né, é quando a gente está definindo, por exemplo, estruturas de dados algébricas, né? É muito comum a gente ver, quando a gente, às vezes, tem mini-libs disso daqui, entendeu? Desse tipo de padrão aqui, que eu vou definir uma estrutura de dados algébrica, e aí essa minha estrutura de dados algébrica, ela está definida no contexto de dois valores, né? Um V e um E, né? E aí, efetivamente, quais são as possibilidades da minha estrutura de dados algébrica? Esse aqui é o padrão que a gente chama de result, ou o pessoal chama de either, né, lá da programação funcional também. O que acontece é o seguinte, né, eu consigo ver que, olha só, na hora que eu olho o valor, né, a minha classe result, ela está definida no contexto de dois tipos. Só que o valor, ele está definido com um tipo que está assinalado como property. E o error está definido com outro tipo. E aí é aquela coisa, aí você olha assim e você fala, tá, mas o que isso significa? Significa que nas instâncias que eu obter de result, eu sempre vou ver ou valor ou erro, né? Então isso aqui é uma estrutura de dados algébrica, tá? Uma biblioteca como Arrow não faz uma estrutura, a Wither lá do Arrow não é necessariamente desse jeito, tá? Mas é extremamente comum a gente ver
esse tipo de implementação de result ou de either. E aí eu poderia definir operações funcionais, como, por exemplo, mapear um result no outro, encadear result, fazer flat map de result, fazer else de result, por aí vai, tá? Extremamente comum. E o que foi o segredo para eu conseguir garantir que, tipo, olha, nas duas instâncias da hierarquia selada de result, uma tem o tipo V e a outra tem o tipo E, só que o tipo base está definido no contexto dos dois tipos. Né? O segredo disso foi utilizar o nothing para representar o tipo que não é do meu interesse ali na declaração da assinatura da data class. Beleza? Então é isso, tá? Então a gente viu aqui dois exemplos do uso de Nothing com generics. Os dois utilizam a propriedade que Nothing é um bottom type, ou seja, ele é subtipo de qualquer tipo. Para modelar uma árvore binária e aqui nesse caso para modelar uma estrutura de dados algébrica, a estrutura result ou either lá da programação funcional. Beleza? Bacana. Estamos caminhando para o final desse vídeo, né? Antes da gente chegar no último tópico, a gente está no penúltimo, eu queria falar aqui um pouquinho sobre delegation, né? Para quem está trabalhando com Kotlin, é bem comum a gente ver o uso de delegation como, por exemplo, principalmente com properties, né? As delegated properties. Então a gente vê lá, por exemplo, o delegate, né, o lazy principalmente, né, então o by lazy é muito utilizado, a gente aprende ele muito rápido. A gente tem, por exemplo, outros delegates que são muito interessantes, como not null ou observable, né, então a gente tem delegates que são propostos pela linguagem, só que especificamente aqui eu não quero falar sobre property delegation, né, delegated properties, eu quero falar aqui sobre class delegation. Class delegation. Por quê? Porque Kotlin suporta class delegation e isso, na minha visão, é bem pouco explorado no mundo de Kotlin. E curiosamente, lá no mundo de Swift, né, para quem trabalha com iOS, isso é muito mais explorado, né? A Apple disse que inventou programação orientada a protocolo. E aí lá o pessoal acha que, não, tipo, para favorecer composição ao invés de herança, componha protocolos, e aí você tem mecanismos em nível de linguagem, como a gente vai ver daqui a pouco, que existem também aqui em Kotlin, que nos dão um mecanismo interessante da gente conseguir fazer composição de protocolo, beleza? O que eu estou querendo dizer por Class Delegation? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos imaginar que eu tenho um determinado comportamento, uma interface que eu estou chamando de validação, que está vindo, sei lá, um input e está saindo um booleano. E aí o meu validador de nome conforma com essa interface, então o meu validador de nome ele é uma validação. Beleza? Legal. Agora, vou imaginar que eu queira pegar e que eu queira utilizar essa validação, por exemplo, num view model que eu estou criando. O que eu poderia fazer? Né? Eu poderia fazer duas coisas. Eu poderia trazer o meu validator no construtor e aí criar um método público no meu view model e chamar, por exemplo, validate, e aí eu manualmente chamo a API pública do name validator. Ou então eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer o meu view model conformar com a validação, só que ao invés dele fornecer a implementação, ele vai delegar a implementação dessa validação para uma instância. E aí, nesse caso, a instância eu estou criando ela aqui na hora, é a instância de name validator. O que isso me permite fazer? Isso me permite ter essa construção. Pelo fato de que Form View Model conformou com Validation, Form View Model tem Validate na sua API pública. Contudo, quem implementa Validate não é View Model, é o Name Validator. E aí, View Model está, olha só, delegando, né, a implementação de Validate para Name Validator, tá? Isso aqui é Class Delegation, tá? Recurso extremamente interessante, extremamente, na minha opinião, subutilizado para quem trabalha com Kotlin, tá? Acho isso aqui muito útil. Fato interessante, né? Você pode, por exemplo, delegar uma implementação para o seu Companion Object,
tá? Então, você fala assim, nossa, mas é... Na verdade, não precisaria ser para esse component object, não precisa ser para o component object, vai ser para qualquer object, que é mais legal ainda, mas nesse caso, aqui eu estou delegando para o companion, certo? Então, beleza. Então, eu posso ter esse tipo de class delegation aqui, de delegação para instância, e vai funcionar, tá? Mas um uso mais interessante ainda de class delegation é quando eu vou combinar class delegation com generics. Então vamos imaginar lá que eu tenha dois comportamentos que eu estou definindo lá para serem comportamentos de apresentação da minha tela. Que é, por exemplo, sei lá, handle success, que mostra o sucesso de uma execução, e o handle error, que mostra um erro, assim, burrinhos, genéricos, sem semântica mais besta possível. E aí vamos imaginar que eu queira definir que o comportamento visual da minha tela seja definido através da conformação com um ou mais protocolos de apresentação. Né? Isso aqui eu já fiz muito quando trabalhava com o padrão Model View Presenter. Né? Hoje em dia eu não trabalho mais com Model View Presenter, então isso aqui já não faz mais tanto sentido para mim, tá? Mas de qualquer forma, isso é uma situação corriqueira. A gente querer, às vezes, que uma interface conforme estenda de outras duas, né? Já que a gente não tem herança múltipla. Beleza? Agora, olha só o que é interessante. Vamos imaginar agora que eu queira fazer um uso de um comportamento. Eu poderia definir que eu tenho uma função, que eu estou chamando aqui de perform operation, e olha só, essa função aqui ela é genérica. Ou seja, o meu behavior é um C. Mas Kotlin me permite garantir em tempo de compilação que esse C ele está conformando com os comportamentos com os quais eu quero ter essa conformidade, né? Que aqui no caso é handle success e handle error, tá? Ou seja, isso aqui me permite fazer uma delegação seletiva de instância, beleza? Muito interessante, tá? Muito interessante, extremamente subutilizado isso daqui dentro do contexto do Kotlin, beleza? Estamos terminando, tá, gente? Pra gente terminar, Plus Ultra, né? Plus Ultra, momento mais mind-blowing aqui, talvez, né? Não sei, porque as DSLs são sempre traumáticas também, mas o momento mind-blowing da nossa conversa aqui de hoje, beleza? Para quem não sabe o que é Plus Ultra, né? Plus Ultra é o último capítulo do conto O Alienista, do Machado de Assis, né? E essa imagem aí é pegada da internet, né? Exatamente das histórias em quadrinhos lá do Alienista, eu acho, beleza? A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Você sabia que para você conformar com um determinado comportamento, esse comportamento não precisa estar declarado numa interface? Você pode conformar com um comportamento que segue uma assinatura de um function literal, de um tipo de função. Isso funciona? Isso funciona. Na hora que eu defino, por exemplo, que o meu object should be legal vai conformar, e aí eu estou imaginando que int para boolean é, por exemplo, uma validação, né? O que precisa fazer para que o meu should be legal conforme com esse comportamento? Pelo fato de que o meu should be legal vai implementar uma função, ele precisa implementar o invoke dessa função. Repare que esse invoke aqui é diferente do operador invoke que eu defini para uma instância, é diferente. Lá era um operator fun invoke. Aqui eu estou definindo um override fun invoke, porque isso é condição para que o meu objeto should be legal ele se comporte como uma função que aceita o inteiro e volte um booleano. E aí, nesse caso, ele está comparando, por exemplo, eu estou dizendo que o meu inteiro é uma idade, eu estou comparando se a minha idade é maior ou igual a 18, certo? Legal para beber para beber bebida alcoólica, beleza? Bacana. Uma outra coisa interessante, você sabia que a gente pode pegar o nosso companion object e a gente pode delegar um comportamento que não é definido por uma interface, né? O class delegation ele não funciona só para a interface, ele funciona também para um comportamento definido numa assinatura de tipo de função. E aí, nesse caso, eu estou dizendo que o meu companion object ele está conformando com esse comportamento, só que ele conforma com esse comportamento como? Delegando para uma outra instância, que por algum acaso é a instância que eu defini em cima. Certo?
E aí o mais legal, como o meu companion object ele não tem nome, ele está definido na classe checkProfile, eu poderia, por exemplo, chamar checkProfile 35, né? Aí você olha, Bira, pô, por que eu não simplesmente defini uma função checkProfile que aceita um inteiro e volta um booleano? Nesse caso aqui é só para mostrar recursos da linguagem mesmo, tá? Obviamente eu estou dando mais volta para chegar no lugar onde eu quero chegar, tá? Não é porque... por fanfarronice, vamos falar dessa forma, beleza? E a última coisa que a gente vai falar hoje, né? E se eu disser para você que quando a gente vai definir as extensions, functions de Kotlin, né? Principalmente as extension functions, as extension functions normalmente a gente define em cima de uma classe que a gente não controla. A gente pode definir em cima uma extension em cima de um object ou em cima de um companion object. Mas e se eu te disser que não precisa ficar só no contexto de classes e de objects? Se eu te disser que você pode definir uma extension function em cima de uma outra coisa, você acreditaria? Pois bem, isso é possível, tá? Vamos imaginar que eu estou criando aqui um function literal, que eu estou associando uma variável que checa se a pessoa não está morta, certo? Então vem uma idade como parâmetro, ou seja, o meu function literal tem o tipo que é um tipo função, que vai do inteiro para o booleano, e tem essa implementação lambda aí que eu estou definindo que, beleza, tipo, a pessoa não está morta, ela tem que ter menos de 150 anos, até porque eu não conheço nenhuma pessoa com mais de 150 anos, beleza? Então se tiver menos de 150, com certeza ela... Existe a chance dela estar viva. Se mais 150, a chance dela estar morta é de 100%, beleza? Então, essa é a semântica dessa validação. Ok. Vamos imaginar agora que eu faço o seguinte. O que eu quero fazer? Eu quero definir uma extension function que está no contexto de um function literal. Ou seja, eu estou pegando o tipo, que é o tipo vai de inteiro e chega no booleano, e eu estou definindo a extension function report. E esse extension function report, o que vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai aceitar a idade como parâmetro, ele vai chamar a função sobre a qual ela está sendo definida, e aí, dependendo do resultado, ele vai chamar ok ou não ok. Ou seja, quando alguém tiver idade inválida, ele vai plotar um não ok no log. E aí, como que você usa esse report? Você, por exemplo, chama o function literal e chama o report, chama a extension function. Assim, não sei se vocês estão entendendo o que aconteceu aqui. Essa característica da linguagem Kotlin é mais ou menos como se eu estivesse usando lá o decorator pattern, lá de orientação a objetos, mas mais ou menos, tá? Mas o contexto aqui são funções. Isso é possível de ser feito, tá? Eu já vi esse tipo de coisa, o pessoal usando, às vezes, workarounds lá no contexto de corrotinas e tudo mais. Eu vi isso daqui lá no Slack do Kotlin Lang. Então, se você não acompanha esse Slack e quer ver algumas coisas, às vezes, muito esquisitas, você pode entrar lá e esse tipo de coisa aparece lá. Beleza? Então, quando eu olhei isso aqui, eu fiquei meio assustado, né? E aí eu montei esse exemplinho didático aqui só para mostrar de que, olha, você pode definir extension functions em cima de functions. Tipos de funções. E vai funcionar, assim como uma extension function funcionaria em cima de qualquer tipo. Beleza? Bacana, gente. Imagino, né? Depois de a gente estar aí falando já mais de uma hora, provavelmente. Imagino aí como que está o estado mental de todo mundo, até o meu, beleza? Mas o mais importante não é o os mind blows sucessivos que eventualmente esse vídeo aqui gerou. O mais importante é que, assim como qualquer linguagem de programação, Kotlin tem os seus segredos, tá? Kotlin se propõe a ser pragmática, atinge um objetivo de pragmatismo assim com grande excelência, mas a linguagem tem os seus segredos, né? Tem as suas funcionalidades escondidas, tem as suas peculiaridades. E a gente, às vezes, entender um pouquinho mais da linguagem que a gente está trabalhando nos ajuda a gente a nos situar melhor em relação a algumas características, algumas decisões de linguagem mesmo que foram tomadas, e principalmente nos ajuda às vezes, nos posicionar um pouquinho fora da caixa, tá?
Ou seja, eu nem de longe abordei todos os corner cases de Kotlin aqui a gente não fez compilador chorar, sabe? Não tanto, pelo menos. Então, assim, tem muitas outras coisas extremamente curiosas sobre a linguagem que não foram abordadas aqui. Isso daqui é uma abordagem completamente enviesada, mas eu acredito que ela tem aí a sua serventia, beleza? Eu vou ficar por aqui, tá? Esses slides que eu mostrei aqui nesse vídeo, eles estão disponíveis nesse link no meu Speaker Deck. Então você pode entrar lá no speakerdeck.com/Biratan Soares. Lá você pode, dos slides, clicar lá no link do curso do Hadi Hariri para curso avançado de programação em Kotlin, se te interessar, beleza? Esse sujeito aqui sou eu, me chamo Biratan, sou formado aí em ciência da computação pela USP, etc, etc. Tá? Eu agradeço de verdade se você aguentou ficar comigo até o final desse vídeo. Espero que ele seja de serventia para você. Agora, com o meu maravilhoso upload da net, eu vou demorar algumas horas para subir ele no YouTube, mas né, de byte em byte a gente chega lá. Beleza, gente? Tudo de bom, um forte abraço e tenham aí ótimos estudos. Abraço, até mais.